Olha, questão 4. Questão 4. Quanto à extensão dos efeitos. A extensão dos efeitos da coisa julgada coletiva em relação aos autores das ações judiciais individuais não suspensa. A assinale é correta. Essa é a 4. Quanto ao... Vamos deixar mostrando a 4. Toda vez eu gosto de ficar. Quanto à extensão dos efeitos da coisa julgada coletiva em relação aos autores da ação individuais, da ação judiciais individuais, não suspensa, assinale a correta. Constitui ônus do réu da ação coletiva dar ciência inequívoca da propositura da ação coletiva aqueles que propuseram ações individuais, a fim de que possam fazer opção pela continuidade do processo individual. Constitui o ônus do réu da ação coletiva dar ciência inequívoca da propositura da coletiva daqueles que, para aqueles que propuseram ações individuais. Ônus do réu, gente. A fim de que possam fazer opção pela continuidade do processo individual. Eu acho que o réu não vai ter ônus porcaria nenhuma, né? Letra A. Extensão do informativo 585. Extensão da coisa julgada coletiva a autores das ações individuais. De novo, extensão dos efeitos da coisa julgada coletiva a autores de ações individuais não suspensas. Então, vamos ler. Seguinte. Os autores de ações individuais em cujos autos não foram dadas ciência do ajuizamento da ação coletiva e que não requereram a suspensão das individuais podem se beneficiar dos efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva. Ao disciplinar a execução da sentença coletiva, o artigo 104 do CDC dispõe que os autores devem requerer a suspensão da individual, que veicula a mesma questão na coletiva, a fim de se beneficiarem da sentença favorável no coletivo. Todavia, compete à parte ré. Olha, eu não sabia, cara. Tipo, o réu. Compete à parte ré dar ciência aos interessados da existência desta ação nos autos da ação individual. Então, que loucura! Imagine só que a minha mãe entrou com uma ação contra a polícia. Uma coletiva e uma individual. E existe uma coletiva que a minha mãe não sabe. A polícia, como ré, o Estado deve dar ciência à minha mãe no processo individual da ação coletiva. Chegar lá no individual e falar assim, tem uma coletiva rolando lá, tá? E aí, o que você quer fazer? Você quer suspender essa aqui e ficar com os efeitos com a trânsito julgado daquela lá? Momento do qual começa a correr o prazo de 30 dias para a dona Selma pedir a suspensão da ação individual e ficar só com os efeitos da coisa julgada na coletiva, entendeu? Constitui ônus do demandado dar ciência inequívoca da propositura da ação coletiva àqueles que propuserem ações individuais. Então, constitui ônus do demandado dar ciência inequívoca da propositura da ação coletiva àqueles que propuseram ações individuais. De novo, constitui ônus do demandado dar ciência inequívoca da propositura da ação coletiva àqueles que propuseram ações individuais, a fim de que possam fazer a opção pela continuidade do processo individual ou requerer a suspensão para se beneficiar da sentença coletiva. Muito obrigada, meu querido Sérgio Campos Júnior, né? Então, essa é a correta. E vamos lá, B. O réu da ação coletiva deve dar ciência aos interessados da existência da ação em 90 dias. Não, e qual que é o prazo? 30, né? 30 dias da ciência para que a minha mãe, 30 dias, decida a vida dela, tá? Então, esse aqui, letra B. O réu da coletiva deve dar ciência aos interessados da ação no prazo de 90 dias para que a autora individual peça. Não é que dá ciência. Para dar ciência, não tem prazo de 90 dias, né? Cuidado, né? Letra B não tem, ninguém fala nada da letra B. O artigo 104, vamos olhar aqui. As ações coletivas previstas no inciso 1 e 2 do parágrafo único do 81 não induzem dispendência para as ações individuais
As ações coletivas previstas no inciso 1 e 2 do parágrafo único não induzem dispendência para as ações individuais. Mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou outra parte, aqui não beneficiam os autores individuais, se não for requerida a suspensão no prazo de 30 dias. Então, é 30 dias a contar do ajuizamento da ação coletiva. Então, assim que entra com a coletiva, ele avisa o da individual, assim que ele entra com a coletiva. Não fala esse prazo de 90 dias aqui, ó. Assim que ele entra com a ação coletiva, ele já tem que avisar. Entendeu? A minha mãe. Proposta coletiva. Proposta coletiva, para que o individual possa se beneficiar da sentença oral, é necessário requerer a suspensão da individual. Independente, mas não, tem que ter estimação da pessoa, né, para saber. A ação individual cuja matéria for idêntica à coletiva pode ter seu trâmite em conjunto, podendo o autor individual optar pela decisão. Não existe isso. As ações individuais serão automaticamente suspensas, independente de qualquer intimação, quando da propositura da coletiva, né? Eu acho que a letra E não existe. Ó. Não sei, essa letra E eu vou fazer simples do meu jeito, então não suspende automaticamente, né? Eu queria muito o comentário do professor na letra E. Vamos ver a palavra suspende. Tem que requerer a suspensão da individual, senão ela continua andando, né? É isso mesmo. Então tá errado, sim, porque tem que requerer a suspensão, né? Tem que requerer a suspensão, e se não requerer a suspensão, você não se beneficia dos efeitos da coisa julgada coletiva. Se não for requerida a suspensão em 30 dias, a contar da data da ciência dos autos da coletiva. Então, não sofre efeito da coisa julgada. Então, não é assim, entrou com a coletiva, suspende. Você tem que requerer a suspensão. Entendeu? Não é assim, entrou com a coletiva suspende a individual. Não. Você tem que requerer a suspensão da individual no prazo de 30 dias a contar da data do ingresso da ação coletiva para que você se beneficie dos efeitos da coisa julgada coletiva. Senão, vai tramitar os dois e aí você fica com a individual. É isso.